Para repercutir o resultado desse IPCA de junho, a gente vai conversar agora com a economista-chefe da Lifetime, a Marcela Kawauchi, ela que já está aqui comigo. Marcela, muito bom dia para você. Antes de mais nada, minha querida, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação. E olha, a gente viu agora, né, esse IPCA tendo uma desaceleração muito maior do que o que estava sendo esperado pelo mercado, né, nesse mês de junho. Mas a gente sabe que o mais importante do que esse resultado é a qualidade, né, dessa inflação. E o que a gente pode dizer sobre esses dados? Porque, olhando assim, a primeira leitura que a gente faz, opa, é positivo. Mas e serviços? E os núcleos? Conta mais pra gente, minha querida. Bom dia pra você. Bom dia, Débora. Eu gostei muito do que você falou, né? Mais importante que o índice cheio é a qualidade desse detalhamento do índice. É sempre importante a gente olhar além do headline. A gente teve uma desaceleração bastante relevante do IPCA, que veio aí para um patamar que foi metade do que o mercado esperava, né? A Lifetime tinha 0,30 de expectativa, o número veio em 0,16, o que é muito bom. Mas quando a gente olha o qualitativo, a gente vê números que também são positivos. Em primeiro lugar, a gente vê os efeitos da guerra começando a se dissipar. Vale lembrar que o cessar-fogo começou em meados do mês passado. Então, você tem 15 dias de inflação ali, já com o petróleo vindo um pouco mais para baixo, que ajuda, obviamente, combustíveis, como você estava trazendo, mas também ajuda a alimentação. E o grupo Alimentação e Bebidas, que tinha ficado em 1,33 no mês passado, desacelerou para menos 0,24. Então, você já vê combustíveis já tendo um pouco menos de efeito da guerra e também os alimentos que dependem muito de frete. Mas quando a gente pensa além da guerra, né, uma vez que a guerra acabe, o que vai sobrar na inflação brasileira, a gente tem que olhar o que a gente chama de inflação de demanda, que é a inflação que acaba sendo pressionada pelo mercado de trabalho aquecido e pelo impulso fiscal. E também a parte de inflação de demanda trouxe uma desaceleração importante. O núcleo de serviços caiu de 0,4 no mês de maio para 0,34 no mês de junho, ou seja, já mostrou um número ali um pouco mais favorável. Eu gosto de olhar esse número também no acumulado em 12 meses, porque ele estava ali perto dos 6% desde agosto do ano passado. E ele mostrou algum arrefecimento, passou de 6% para 5,9% no acumulado em 12 meses. Ainda é um número alto, ainda é um número que deve incomodar o Banco Central, mas essa composição do IPCA dá algum alívio e traz ali uma expectativa um pouco melhor, inclusive para a curva de juros. Deixa eu trazer um pouco aqui, esmiuçar por grupos, né, para poder a gente entender mais dessa inflação. Então, Marcela, primeiro alimentos. A gente tinha uma expectativa, uma preocupação muito grande com a inflação de alimentos. A gente veio até vendo uma aceleração no mês anterior e agora passou para essa deflação. O que contribui nesse momento para essa deflação de alimentos? Eu vendo aqui, inclusive, como carnes, que caiu 0,64%. O café moído ainda continua caindo, né? É importante a gente lembrar que essa queda do café, a gente sempre tem um preço ali atrás, porque o contrato do café é para o futuro, mas ainda assim tendo queda importante, inclusive a batata inglesa que ficou em alta, mas uma baita redução. A gente viu a batata inglesa subir quase 30%, agora só 3,57%. Houve uma melhora de safra? O que aconteceu para essa deflação de alimentos? Você teve uma pequena melhora de safra em alguns casos, em algumas culturas, mas a gente tem muito do frete ajudando também. Quando a gente olha, por exemplo, frutas, que foi uma das principais contribuições negativas para o índice, ou seja, trouxe o índice para baixo, isso depende muito de frete. Alimentos cuja reposição é frequente, aquele que a gente tem que comprar na feira toda semana, dependem muito do preço de combustível. Isso porque o transporte é muito frequente. A gente já estava vendo o combustível perder força no IPCA 15 referente a junho, né, na prévia que a gente teve da inflação do mês, e esse número veio ainda um pouco mais para baixo no IPCA fechado. Isso acaba trazendo um impacto bastante positivo, no sentido de trazer a inflação para baixo para todo tipo de frutas e hortaliças, esse tipo de alimento de reposição rápida. Então, você tem, sim, uma confluência de fatores, né? Algumas safras mais positivas e também a questão de frete. Vale destacar que essa parte da safra para o segundo semestre é um risco altista importante, né? A gente tem ali, a gente já está ouvindo falar muito no El Niño, né? Que já tem inclusive gerado ondas de calor no hemisfério norte e que deve mexer com o regime de chuvas e com as secas
aqui no Brasil. Então, essa volta de alimentação é bastante importante, porque quando o El Niño chegar, pelo menos o ponto de partida desse grupo é um ponto de partida menos pressionado do ponto de vista de inflação. Bom, então se a gente tem uma deflação por causa do frete, mas a gente tem ao mesmo tempo, Marcela, nessa semana, uma maior instabilidade em relação a essa guerra no Oriente Médio, tanto que a gente voltou a ter uma alta do preço do barril do petróleo nessa semana. Isso pode, então, reverter também essa situação de alimentos aqui no Brasil, dada essa situação ainda muito incerta no Oriente Médio? Pode sim, mas por enquanto essa reversão não está ali contratada. Isso porque, apesar da gente ter tido uma piora importante em relação ao conflito no Oriente Médio, com a violação do cessar-fogo ao longo dessa semana, o preço do petróleo subiu, mas subiu ali para o patamar dos 70 altos, perto dos US$ 80 do barril. Lembrando que no pior momento da guerra, o barril do petróleo passou dos 110. Então, houve uma piora de preços, sim, mas essa piora de preços ainda está contida, ainda está bastante limitada comparada com o que a gente viu no pior momento. Então, se houver algum repasse dessa piora da última semana, esse repasse vai ser bastante limitado. Então, para que a gente tenha ali uma pressão sobre o frete e sobre a alimentação, né, como consequência maior, a gente precisa ver o preço de petróleo subindo ainda mais, o que ainda bem, né, felizmente, ainda não aconteceu. Agora, em relação ao que realmente pesou nessa inflação desse mês, que foi a energia elétrica, pelo que eu estava olhando por aqui. Energia elétrica que veio alta, e em alguns estados até um pouco mais, por causa de um reajuste. A gente sabe que esse reajuste, aliás, que tem tido da energia elétrica é maior do que o da inflação acumulada, e a gente tem esse El Niño vindo pela frente, que pode piorar a situação dos reservatórios. A energia elétrica passa a ser o vilão nessa história da inflação? A gente pode ter, por conta do El Niño, dois vilões ali para o segundo semestre, né? Primeiro lugar, a alimentação, porque o El Niño gera ali condições climáticas muito diferentes dos anos anteriores, e a gente pode ter também um problema em relação ao regime de chuvas, que acaba pegando nas hidrelétricas, nas reservas ali das hidrelétricas, e pode encarecer a energia elétrica residencial. Por hora, o encarecimento que a gente tem é um encarecimento quase que sazonal. Todo meio de ano é um período de menos chuvas, né? E por conta disso, os reservatórios ficam mais baixos, a energia elétrica está com a bandeira amarela. Mas existe sim um risco dessa bandeira amarela ser elevada para a bandeira vermelha, que é o que tem um custo adicional, justamente por causa desse El Niño. A expectativa é que isso aconteça ali a partir de setembro, mais ou menos. E aí a gente pode ter um encarecimento adicional vindo da energia elétrica. A gente já teve um impacto ali altista de inflação vindo de energia elétrica desse mês de 0,06 pontos percentuais. Ou seja, se não fosse a energia elétrica, esse IPCA estaria em 0,10. Se esse El Niño de fato vier forte, como é o que está parecendo que vai acontecer, a gente pode ter um impacto adicional ainda maior a partir ali de meados do segundo semestre. Perfeito, minha querida. Eu quero muito agradecer, Marcela, o teu tempo aqui conosco. Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime. Bem-vinda sempre por aqui. Boa sexta-feira e bom final de semana. Muito obrigada. Até mais.